Olá, meus amores. Eu estou trazendo hoje o segundo dia do nosso desafio devocional, Uma Vida com um Propósito. E o comando de hoje é o seguinte: você não é um acidente. Grave bem isso. Você não é um acidente. Eu sou seu Criador. Você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Isso está lá em Isaías 44:2. Deus não joga dados, disse Albert Einstein. Você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio. A sua vida não é um acaso da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com o seu nascimento. Aliás, ele já tinha programado tudo e estava aguardando atenciosamente e amorosamente. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele pensou em você primeiro. O seu primeiro sim foi o pensamento e o desejo de Deus. Você não está respirando neste exato momento por acaso. Que sorte! Destino ou coincidência? Não. Não existe sorte. Você está vivo porque Deus quis criá-lo. E olha o que a palavra nos diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Deus determinou cada pequeno detalhe de nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu a sua raça, a cor da sua pele, o tom do seu cabelo, a espessura dos fios e todas as outras suas características. Ele fez seu corpo sob medida, exatamente do jeito que queria. Ele também determinou os talentos naturais que você possuiria e a singularidade e a sua personalidade. A Bíblia nos diz: tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, conheces exatamente como fui formado, parte por parte como fui esculpido e vim a essa existência. E quem foram os veículos geneticamente que te trouxeram para essa terra? Papai e mamãe. Uma vez que Deus o fez por um único motivo, Ele também decidiu o momento de seu nascimento e seu tempo de vida. Ele planejou os dias da sua vida antecipadamente, escolhendo o momento exato do seu nascimento e da sua morte. Todos os seus dias, todos os meus dias estão transcritos no livro da Bíblia. Antes mesmo de um corpo tomar forma humana, tu já havias planejados. Todos os dias da minha vida, cada um deles estava registrado no livro da vida. Deus também programou onde você nasceria e onde viveria para cumprir o propósito dele. A sua raça, nacionalidade, não são um mero acaso. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso. Ele planejou isso tudo muito perfeitamente, minuciosamente, cada detalhe. Para quê? Para que cumprisse o propósito dele em sua vida. E a Bíblia nos diz o seguinte: de um só fez ele todos os povos, tendo determinado os tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar cada um deles. Nada em sua vida é casual, nada é por acaso, nada é uma mera escapadela do destino. Tudo foi feito em função de um único propósito, o propósito dele se cumprir em sua vida. E o mais incrível de tudo isso é que Deus decidiu como você nasceria, independentemente das circunstâncias de seu nascimento e de quem são os seus pais. Deus tinha um plano ao criá-lo. Não importa se seus pais foram bons, ruins ou indiferentes. Deus sabia que esses dois indivíduos possuíam exatamente a constituição genética e perfeita, especificamente para criar você em especial, exatamente como ele tinha em mente. Eles tinham o DNA perfeito que Deus queria para formá-lo. Eles são os veículos, eles são os propulsores de sua vida, mas foi Deus quem os escolheu para ser assim. Embora existam pais ilegítimos, não existam filhos ilegítimos. Muitos filhos não foram planejados pelos pais, mas não são um imprevisto ou um acidente para Deus. O propósito de Deus levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Deus nunca fez nada por acaso e Ele nunca comete erros. Ele tem um motivo para tudo que Ele criou, para todos que Ele criou. Todas as plantas e animais foram planejados por Deus, e cada pessoa foi idealizada com um único propósito. O motivo para Deus tê-lo criado foi o amor que Ele tem por cada um de nós.
em especial. Isso é único. E a Bíblia nos testifica isso. Muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus já nos tinha em mente, tendo nos escolhido como foco do seu amor. Esse amor incondicional de entregar o seu próprio filho, por amor aos seus filhos. Deus já pensava em você antes de formar o mundo. Na verdade, você foi o motivo de Deus ter criado o mundo. Deus projetou o meio ambiente deste planeta para que pudéssemos viver nele. Nós somos o foco do seu amor e o elemento de maior valor em toda a sua criação. Deus criou todas as coisas até o 6º dia. E a última criação foi quem? A humanidade. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade. Tudo foi através do comando da palavra. Façamos e haja, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Eis quanto Deus o ama, o estima, o valoriza. É um amor incondicional. Deus não age de forma aleatória. Ele planejou tudo de forma extremamente precisa. Quanto mais os físicos, biólogos e outros cientistas aprendem sobre o universo, mais compreendemos quanto ele é adequado à nossa existência. Está tudo sob medida. O Sol está no seu exato lugar, a Terra está no seu exato lugar, a Lua está no seu exato lugar. Porque se estivesse 1 milímetro fora dessa órbita, o planeta não existiria. Então tudo está no seu exato lugar. E é tudo ao comando de Deus. O mundo caótico da forma que está, se ele quiser por um sopro, ele muda. Ele muda. Ele tem todo o poder. Está tudo sob o comando dele. Dr. Michael Denton, experiente pesquisador da genética humana da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, concluiu: todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas apoiam a teoria básica de que o universo como um todo foi especialmente criado tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Um conjunto no qual todas as facetas da realidade têm seu significado e explicação nesse fato fundamental. E o que a Bíblia nos diz sobre isso? Ela nos testifica confirmando que a mesma coisa há milhares de anos atrás, porque Ele é Deus que moldou a terra e a fez. Ele a fundou. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. E por que Deus fez tudo isso? Qual o seu propósito de fazer tudo isso? Tantas coisas, tantas plantas, tantos animais e a humanidade. Porque enfrentou todo o incômodo de criar um universo para nós? E ele deve estar muito triste de vê-lo como está. Porque ele é um Deus de amor. Esse tipo de amor é difícil de compreender, mas é essencialmente confiável. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Deus o fez para poder amá-lo. Essa é uma verdade sobre a qual você precisa edificar a sua vida. Deus o fez para poder amá-lo. Essa é a única verdade que você precisa incumbir na sua mente. Deus me ama. A Bíblia nos diz que Deus é amor. Ele não diz que Deus tem amor, mas ele diz: eu sou amor. Deus é amor. Amor é a essência do caráter de Deus. Há um perfeito amor na Irmandade da Trindade. Então Deus não precisou criá-lo. Ele não estava só, mas quis fazê-lo para expressar o seu amor. Deus disse: vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e os levarei. Eu os sustentarei e os salvarei. Se não houvesse um Deus, seríamos todos acidentes, mero acaso do destino, o resultado de um fato extraordinariamente aleatório no universo. Você poderia parar por aqui e não querer seguir, e não querer entender, e não querer buscar qual é o seu propósito de vida, pois na vida não teria nenhum propósito e nenhum significado ou mera importância. Não haveria certo ou errado, bem como nenhuma esperança além de seus breves anos aqui na Terra.
levando a vida como você quer. Mas há um Deus que o fez por uma única razão. A sua vida tem um profundo significado para Deus. Descobrirmos esse significado e propósito, nós só iremos descobrir quando somente tomamos a Deus como ponto de referência em nossas vidas. Em Romanos 2, 12, 3, nos diz que a única forma precisa de compreendermos a nós mesmos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós. E aqui existe um poema de Russell Kelfer que resume tudo isso. Você é quem é por uma única razão. Você faz parte de um plano complexo. Você é uma criação original, preciosa e perfeita, denominada como notável homem ou mulher de Deus. Você tem essa aparência por uma única razão. Nosso Deus não cometeu nenhum erro. Ele o teceu no útero. Você é exatamente o que Ele quis fazer. Os pais que você teve foram escolhidos por Ele, e a despeito de seus sentimentos, eles foram feitos sob medida, para que os planos de Deus pudessem ser cumpridos, e estão aprovados pelo Senhor. Não aquele trauma que você enfrentou não foi fácil, e Deus chorou por aquilo, o ter machucado tanto. Mas foi permitido para moldar o seu coração, para que você crescesse à sua imagem e semelhança. Você é quem é por uma única razão. Você vem sendo moldado pela vara do Senhor. Você quem é amado, porque há um Deus que te criou e que te conduz. E o pensamento do dia é: não sou um acidente. Você não é um acidente. E o versículo: eu sou o seu Criador. Você estava sob os meus cuidados, mesmo antes de nascer. Está lá em Isaías 44, 2. E a pergunta para você meditar: tendo a consciência de que Deus me criou de forma exclusiva, que áreas da minha vida, da minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade em aceitar? O que não me agrada? O que eu não gosto em mim? Reflita sobre isso. Que Deus abençoe o seu dia. Que isso traga bastante elucidação. Que sim, você não é um acidente. Você é um propósito. É o propósito de Deus. Um beijo no seu coração. Deus abençoe. Até breve.